Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 17 até o 22 desse Evangelho de Marcos. É muito bom estar aqui, é muito bom compartilhar a palavra de Deus, crendo que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela jamais volta vazia. Portanto, ela fará o seu efeito, cumprirá o propósito de Deus no seu coração, no meu coração, nas nossas vidas, para a glória do Senhor. Encontrado aí o texto, Marcos 10, versículo 17 até o 22, vamos ler juntos. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar? Senhor Deus, a tua palavra, como nós cremos e está escrita nela mesma, é viva e eficaz. E nós pedimos que o teu Espírito Santo, o autor divino dessa palavra, tome-a neste momento, transformando-a em chama de fogo aos nossos corações. Não somente aos nossos ouvidos, mas ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você sabe o que é apego? Apego significa uma dedicação intensa e até excessiva a alguma coisa. É a gente dedicar-se, amar, venerar, se consagrar inteiramente a uma causa. E você sabe também qual é o ídolo que tem mais adoradores em todo o mundo? Porque todos nós temos alguns apegos. E a que você é apegado? Quais são as coisas, ou pessoas, ou ideias às quais você tem sido apegado? O maior ídolo em toda a face da terra, aquele que tem mais seguidores e adoradores, é o dinheiro. Quantos estão apegados a ele? Por causa do dinheiro, pessoas matam, pessoas roubam, pessoas cometem crimes hediondos, pessoas mentem, armam situações buscando benefício próprio, enriquecimento rápido, ilícito, não importando a quantos estão prejudicando. Apego a esse ídolo que é o dinheiro. O tema da nossa mensagem nesta manhã é certo por fora, errado por dentro. Aqui o texto claramente conta essa história de um homem que correu ao encontro de Jesus. Quem era esse homem? Em primeiro lugar, esse homem nós vamos olhar nesse homem, vê-lo como o homem por fora. Quem era ele? Visivelmente, quem era ele? Então, emprestando ali
algumas palavras das narrativas correlatas. Nós lemos no Evangelho de Marcos esta passagem. Ela é descrita também por Mateus e por Lucas. E é muito interessante quando você lê e você vai lá na passagem narrada, na mesma história contada por Mateus, a mesma história contada por Lucas, e você vai tendo alguns detalhes e somando e fazendo um quadro bem perfeito, bem completo. Essa é a ação do Espírito Santo, usando homens para contar-nos uma história, um fato acontecido no tempo em que Jesus andou por este mundo. Então, em Mateus, nós vemos que esse homem era um jovem. Está escrito lá no texto de Mateus 19, verso 20, que era um jovem no início da sua vida, em toda a sua força. O jovem tem sonhos, o jovem tem planos, o jovem sabe que tem a vida pela frente, ele tem a força, tem o vigor. Olhando também para o Evangelho de Lucas, nós vemos que esse jovem era riquíssimo. Aqui na narrativa de Marcos, está escrito, ele era dono de muitas propriedades. Em Lucas, capítulo 18, verso 23, nós lemos que ele era riquíssimo, não apenas rico, mas muito rico. Então, ele era jovem ainda e já possuidor de uma fortuna. Então, quantas possibilidades, quantas portas poderiam ser abertas a ele, né? Coisas que ele poderia estudar, onde ele estudar, coisas que ele poderia adquirir e aumentar ainda a sua fortuna, porque era jovem, tinha vigor. E olhando ainda para Lucas, no capítulo 18, verso 18, diz que ele era um jovem de posição, ou seja, ele era importante. Então ele era jovem, ele era riquíssimo, ele era importante. Esse é o homem que nós estamos vendo por fora, aquilo que podemos ver nesse homem. Importante, de posição. E nós sabemos que na cultura judaica, alguém de posição era alguém importante, com influência, alguém que era respeitado na sua sociedade. Então ele tinha uma conduta, e por falar em conduta, olha o verso 20, a quarta característica desse homem por fora. Olha o verso 20. Então ele respondeu a Jesus, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Tudo isso o quê? Os mandamentos que Jesus tinha citado para ele. Jesus falou, você sabe os mandamentos, não matarás, ele nunca tinha matado. Não adulterarás, ele era correto na sua conduta. Não furtarás, ele era honesto. Não dirás falso testemunho, ele falava a verdade. Não defraudarás ninguém, ele não cometia nenhuma dessas falhas, pecados contra a lei de Deus que ele tão bem conhecia. E honra teu pai e tua mãe. E ele afirmou, tudo isso eu tenho feito, desde a minha juventude. Isso é o conteúdo da minha vida. Então, que homem certo por fora. Quem é que poderia dizer algo contra esse homem? Ele nunca tinha defraudado ninguém, lesionado ninguém, prejudicado ninguém, ele nunca falava mal das pessoas, ele sempre fora fiel no seu relacionamento, cumpridor da lei, tinha por isso mesmo uma posição de destaque na sociedade, de influência, rico. Se fosse solteiro, seria um genro que qualquer mãe gostaria de ter. Um ótimo partido, né? Uma excelente pessoa por fora. Vamos prosseguir um pouquinho mais. Em segundo lugar, quem era esse homem por dentro? O homem por dentro. Nós vamos ver agora aqui no versículo 17
que ele estava enganado a respeito da salvação. Por dentro nós vamos ver um homem enganado, pensando errado sobre a salvação. Por quê? Porque ele se aproximou de Jesus, apesar de ser da maneira certa, porque ele se aproximou reverentemente, se ajoelhou diante de Jesus. Não vemos nenhuma intenção aqui de confrontar Jesus, como vimos nesses últimos dias, os opositores de Jesus com perguntas capciosas, maliciosas. Não vemos isso nesse homem. Ele chega, corre, ajoelha-se e fala: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vida eterna significa salvação. O que é que eu faço para ser salvo? Qual é a resposta para essa pergunta? Você pode fazer alguma coisa pela sua salvação? Eu posso fazer alguma coisa para ser salvo? Se fosse assim, ai de mim, ai de você, porque nós nada podemos fazer. Então ele tinha um engano a respeito da salvação. Ele achava que aquele mestre estava ali, um rabi bom, ao qual ele chamou de bom, poderia ensinar a ele, já que era mestre, o que é que ele poderia fazer. Um homem uma vez se prostrou diante do apóstolo Paulo e perguntou: o que eu posso fazer para ser salvo? Eu quero ser salvo. Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo. Né? Então, enganado a respeito da salvação. Quantas pessoas estão enganadas a respeito da salvação? Em muitos países do mundo, em todos os lugares do mundo. Há pessoas que adoram, fazem penitências terríveis, penitências que podem mutilar os seus próprios corpos, adoram animais, adoram pessoas, adoram filosofias, ideias. E no Brasil, quantas peregrinações, romarias, penitências, promessas. O que essas pessoas querem? A vida eterna, salvação, encontrar algo que preencha o vazio dos seus corações. Mas essas pessoas não vão encontrar, porque nada o homem pode fazer pela sua salvação. Absolutamente nada. Nenhuma coisa. Em segundo lugar, esse homem estava enganado a respeito dele mesmo, porque ele não se via como um pecador. Pelo contrário, ele se via como uma boa pessoa. Falta alguma coisa para mim, né? Porque na outra passagem correlata ele pergunta: o que mais me falta? Aqui Jesus está dizendo: falta-te uma coisa. Mas ele não via. Tinha que perguntar: o que está faltando? Eu sou cumpridor da lei, eu tenho posição, eu sou influente, tenho uma boa conduta, um proceder irrepreensível. O que falta? Tudo. Falta tudo. Falta o autor da salvação. Falta o conhecimento de que eu sou pecador. Eu preciso de Deus. A Bíblia fala em Isaías 64, verso 6, que as nossas justiças, os nossos atos de justiça, aquilo que a gente pensa que é muito bonito, que a gente faz, se for pensando em ganhar a salvação, em ganhar o céu, é considerado como trapo de imundícia. Não vale nada. O mesmo profeta Isaías diz que todos nós andávamos desgarrados pelo caminho. A gente estava tão longe de Deus que não tinha como voltar sozinho. E existem milhares tão longe de Deus que jamais nenhuma pessoa conseguiu voltar sozinha para Deus. Por isso ele veio buscar e salvar o perdido. Esse homem estava enganado também por dentro. Nós encontramos esse homem enganado com respeito à salvação, com respeito a si mesmo, com respeito à lei de Deus. Por quê? Porque ele achava que fazendo aquelas coisas, não fazendo outras, mas
ele estaria conquistando o coração de Deus. Ganhei. Sou religioso. Eu conversei uma vez, há anos atrás, com uma senhora e ela disse, eu visito asilos, eu levo uma palavra de conforto àquelas pessoas que estão ali sem família. Isso conta, não é? Não. Para a salvação, nada. Isso é muito bonito, devemos fazer. Nós fomos criados para boas obras. Deus nos projetou, nos criou para fazermos coisas boas. Mas por que recebemos a salvação de graça e não para conseguirmos alguma graça da parte de Deus? Graça é graça, não é algo que você compre, conquiste, adquira mediante alguma atitude da sua parte. Não seria graça. Esse homem estava enganado também a respeito de Jesus. Olha como ele fala com Jesus. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele considera Jesus, vê Jesus como um mestre, um rabi, e um bom rabi. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Agora, quando o bom mestre fala o que ele deve fazer, qual é a resposta dele? Esse bom mestre checa com ele ali algumas coisas. Fala dos mandamentos. Ele fala, tudo isso eu faço, desde que eu era jovem, jovenzinho, porque ele ainda é jovem, né? Aí, há 5 ordens de Jesus aqui, na resposta a esse moço, sobre o que lhe faltava. 5 imperativos. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres. Vem e segue-me. O bom mestre deu explicitamente todos os passos que ele deveria tomar. Vai, vende, dá, vem, segue-me. E ele respondeu, não. Então, qual é a ideia que ele tem de Jesus? Não como Senhor, não como Salvador. O Salvador de quem você precisa, e eu também, todos nós, é o Senhor Jesus Cristo. Não dá para desvincular o Salvador do Senhor. O Salvador é o Senhor. E como Senhor, como Curios, ele é dono de tudo. E ele fala para aquele moço que ele precisava se desapegar daquilo a que ele estava tenazmente apegado, o seu dinheiro. Nós lemos recentemente no livro de Eclesiastes, aquele que ama o dinheiro jamais dele se farta. Olha que coisa para você pensar, para nós pensarmos. Eclesiastes 5:10 diz assim, quem ama o dinheiro jamais dele se farta, ou seja, nunca vai estar satisfeito. Sempre quer mais. Você já viu um rico satisfeito? Tá bom o que eu tenho, agora eu só vou conservar aqui, vou ajudar alguns aqui. Não. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Sempre haverá alguma coisa que ele não tem e que ele queira. Porque está apegado, não desapega, não solta. Então, o Salvador, o dono de tudo, dá toda a direção para aquele jovem e a resposta dele é negativa. Então, o homem por fora, todo perfeito, jovem, rico, influente, virtuoso, religioso. O homem por dentro, errado, enganado. E há uma frase que alguém disse, muito sábia, que é difícil provar à pessoa que está enganada que ela está enganada. É muito difícil, porque ela crê no engano. A resposta daquele jovem para Jesus foi não. E finalmente,
Em terceiro lugar, vamos ver o homem perdido. Por que o homem perdido? Olha o verso 21. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. A principal, né? Só uma coisa te falta. Vai, e aí vem as ordens, né? Vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, ele ficou contrariado, ou seja, ficou desgostoso, triste, não gostou daquela resposta, porque aquela resposta era contrária àquilo que ele cria e praticava, ao seu apego, ao seu xodó, que era o dinheiro. Aquela palavra o contrariou, foi de encontro com a sua maneira de viver, com aquilo que ele amava, a riqueza. Ele estava totalmente enganado em relação à riqueza verdadeira e à riqueza falsa, temporária, riqueza eterna. Jesus está mostrando para ele um tesouro nos céus, ou seja, de valor eterno. Ele preferiu a riqueza temporal à riqueza de valor eterno. Então, quanto engano dentro do coração daquele homem, que por fora era uma pessoa extraordinária. Não aos olhos de Deus. Porque há algo no coração do homem que só Deus pode diagnosticar. A cobiça. E ele estava pecando contra esse mandamento. Não cobiçarás. Porque o rico que ama a sua riqueza e que não quer se desapegar dela, cobiça, porque sempre tem algo que ele quer mais ainda e não tem, e ele vai atrás daquela. Quando ele conquistar aquela, ele vai olhar outra coisa e vai desejar aquela outra coisa e vai viver insatisfeito. Então esse homem perdido, ele desperdiçou o amor de Jesus. Olha que coisa mais terna está escrito aqui no início do versículo 1. E Jesus, fitando-o, olhou para ele, olhou nos olhos, o amou. Deus é amor. Jesus é Deus. Jesus é amor. Ele amou aquele jovem. Ainda que diagnosticando o pecado do engano, múltiplo engano no coração daquele jovem, ele o amou. Sabe desde quando que Deus nos ama? De eternidade em eternidade. Em Jeremias está escrito: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. Deus nos ama, Deus ama você desde antes de você ser concebido. Deus ama você. Deus prova o seu amor para conosco, nos amando sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz, e nós cremos, Deus é amor. Jesus amou aquele jovem. E o que ele falou amando aquele jovem. E, no entanto, ele sai contrariado, retira-se. Observe a posição que está esse verbo, retira-se. Ele saiu, Jesus não mandou que ele saísse. Jesus não disse: tá, você não quer nada com nada, vai embora, que eu tenho mais o que fazer. Jesus nunca faz isso. Jesus atrai, mas há pessoas que se retiram. E quem se retira, retira-se triste. Esse foi um homem que se aproximou de Jesus muito ruim por dentro, insatisfeito, e saiu pior. Porque ele sai sabendo que o diagnóstico é esse, o remédio é esse, mas ele disse um não. Prefiro me retirar e ficar com a minha
riqueza. Há uma ilustração de um garotinho que viu um vaso de cristal da mãe, muito bonito, mas o gargalo dele era mais estreito e o bojo maior. E lá dentro tinha uma moeda. E o menininho, doido de vontade de comprar por ele mesmo um pirulito, enfiou a mão lá dentro e agarrou a moeda e a mão entalou no gargalo do vaso e não saía. E ele começou a entrar em pânico e ele começou a puxar. E pensou, se eu quebrar esse vaso, minha mãe vai me matar. Como é que eu faço para tirar minha mão daqui? A mãe entra na sala, vê aquela cena e fala para ele, filho, calma. Abre a mão. E ele, chorando, desesperado, ele abriu. A moeda caiu. Agora tire a sua mão. Tirou a mão. Com facilidade, a mão aberta. Mas enquanto ele agarrava a moeda, a mão estava presa. Desapegue-se nesta manhã daquilo a que você ama, venera, se consagra, busca acima do Senhor Jesus. Às vezes você está certo por fora, visivelmente, a sua conduta, mas lá dentro do seu coração está tudo errado. Engano com respeito à salvação, pensando que fazendo assim, conduzindo-se assim, praticando estas e estas coisas, deixando de fazer aquelas e aquelas outras, você ganha a sua salvação. Engano, erro. Nada podemos fazer pela nossa salvação, a não ser crer em Jesus e nos render a Ele, dizendo, eu sou pecador, eu preciso da tua misericórdia, da tua graça, nada posso fazer. Vamos concluir pensando que esse jovem, vendo nessa história, ele tinha tudo o que alguém possa desejar. Né? Casa própria, com certeza, ele já tinha comprado há muito tempo, porque ele era riquíssimo, dono de muitas propriedades, quem sabe tinha até mais do que uma casa. Tinha tudo o que os olhos podem ver e desejar. Tinha conseguido uma posição na sociedade de proeminência, de influência. Mas do que valia aquilo? A insatisfação no coração. Só Jesus pode completar, pode satisfazer. Só Jesus. Só Jesus. E quando ele consumou toda a obra dele na cruz, ele disse, está consumado, tudo está feito, acabei a obra. O véu do templo que separava a pessoa de Deus se rasgou de alto a baixo, ou seja, mostrando que o caminho para Deus estava aberto. E esse caminho está aberto para você. Não é um caminho de leis, de regras, mas é um caminho de reconhecimento de que somos pecadores. Precisamos de Jesus. Uma coisa falta, não importa o que você tenha neste mundo onde tudo passa. Uma coisa de valor eterno falta. Jesus, o Senhor. Não adianta estar certo por fora e errado por dentro. Acaba-se perdido. Mas hoje é o dia. Esta é uma oportunidade para que você dê uma outra resposta, diferente, contrária à que esse jovem deu. Sim, Senhor, mostra no meu coração o que quer que seja a que eu tenha me apegado. E isso está impedindo que eu receba de graça a salvação. Então o Senhor mostra, e se você o tem como Senhor, você dirá, sim, Senhor, eu te entrego. E eu garanto a você, há inúmeras promessas na palavra de Deus, que nada falta aos que temem o Senhor. Nada falta, nem neste mundo,
onde a inflação e as coisas, a economia está tão conturbada, nem neste mundo e nem na eternidade. Nada falta. Não falta paz, não falta esperança, não falta serenidade, não falta direção, não falta suprimentos de todas as nossas necessidades. Quando nós entregamos tudo, abrimos a mão e deixamos a moeda cair para sermos libertos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar ainda. Senhor, toma esta palavra e apropria pelo poder do Teu Espírito Santo ao coração de cada um. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar no coração de cada um de nós e encontrar ali uma rendição completa ao Senhor, o Salvador, único, Jesus Cristo. Em nome dele é que nós oramos. Amém. Paz.